No vídeo de hoje vamos refletir sobre o conceito de resiliência na prática. E para isso eu vou pegar como exemplo a história de Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra e que esteve nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi prisioneiro durante 3 anos, porém, com o fim da guerra, ele foi liberto como um dos sobreviventes do Holocausto. E só para contextualizar um pouquinho, Viktor Frankl nasce em 1905 em Viena, na Áustria, era judeu e já quando criança ele passa pela Primeira Guerra Mundial, já passando por algumas dificuldades marcadas por esse período. Porém, ele sempre teve um diferencial, ele sempre pensava sobre o sentido da vida. E ele se torna médico, ele desenvolve a logoterapia, que é uma terapia baseada em busca pelo sentido da vida, porque para ele, se a vida tinha uma finitude, então era necessário que as pessoas buscassem por um sentido para que vivessem da melhor forma possível, já que em algum momento elas iriam morrer. Ele sempre teve um olhar diferenciado sobre isso, tanto que ele desenvolve um trabalho com adolescentes na época que tinham ideações suicidas ou tentativas, também um trabalho com mulheres com essa mesma finalidade, principalmente pessoas que já tinham passado por essa tentativa de autodestruição, para que ele pudesse ajudá-las a buscar por um sentido para continuarem a viver. E para ele, o sentido da vida dele era auxiliar pessoas, dessa forma e através da sua profissão enquanto médico. Então, segundo Viktor, a vida obrigatoriamente precisa ter um sentido. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o regime nazista, Viktor Frankl, em 1942, se torna prisioneiro de um dos campos de concentração nazista. Ele, alguns familiares e alguns amigos também. Na primeira noite, como prisioneiro, obviamente ele não consegue dormir e ele tem alguns pensamentos, ele percebe algumas possibilidades ali dentro. A primeira seria ele morrer numa câmara de gás e logo após virar fumaça, poderia se jogar numa das cercas elétricas que haviam, dando um fim à sua vida, ou a terceira possibilidade seria ele sobreviver. E obviamente que ele decide sobreviver a qualquer custo. Então ele promete a si mesmo que ele não tentaria contra a vida dele. Ele iria dar um jeito de sobreviver. Ou seja, ele diz sim à vida, mesmo naquela circunstância tão desumana, que era o lema da logoterapia que justamente ele havia desenvolvido. É como se ali ele fosse colocado à prova de alguma forma. Aí, qual que é a maior reflexão, tendo ele como exemplo de resiliência? Se a gente for pensar, tentar se colocar no lugar dele durante 3 anos dentro de um campo de concentração nazista, não deve ter sido nada fácil, né? Se a gente for pensar, um dia lá, uma semana, um mês, aí vem um ano, aí volta tudo de novo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso a cada dia ele estando como um prisioneiro, presenciando coisas desumanas, atrocidades num ambiente completamente hostil. E aí tem o último ano, onde ele fica lá, que é o 3º ano, mas se a gente for pensar em cada dia, isso não são 3 dias ou 3 semanas, são 3 anos, onde ele vive dia após dia e não perde a esperança de sobreviver. Imaginem o quanto ele deve ter sofrido, o quanto que ele deve ter oscilado, o quanto que ele deve ter tido pensamentos ruins, sensações angustiantes, oscilações no humor dele,
devido ao ambiente onde ele estava. Por isso ele se torna um exemplo de resiliência, porque além de tudo que ele estava vivendo, ele perde toda a família dele e muitos amigos durante o Holocausto. Ele sobrevive, mas perde muitas pessoas que ele amava. Mas em 1945, com o fim da guerra, ele retorna para casa em Viena, na Áustria, mas quando ele chega, ele se depara com um vazio, porque não tinha mais ninguém ali. As pessoas que ele convivia, que ele amava, não estavam mais ali. Os amigos próximos não estavam mais ali. E aí, como que fica, né? Ele que sempre falava sobre esse sentido da vida, ele chega, depois de 3 anos, prisioneiro num campo de concentração, com 37 quilos, ele estava com 40 anos de idade e ele se depara com um vazio existencial, porque não tinha mais nada ali. Durante esses 3 anos, ele tinha essa motivação de sobreviver. E ele sobrevive. Mas quando ele chega no objetivo dele, que é esse retorno para casa, o que ele encontra? Ele encontra um vazio, ele encontra um luto. E ali, segundo algumas pessoas próximas, ele realmente oscila bastante por motivos muito óbvios, porque o que tinha sobrado para ele era muito pouco, era quase nada. Ele tinha cumprido com o objetivo dele, de sobreviver, mas e todo o restante, toda a vida que ele tinha antes? Porém, é aí que eu falo que ele é realmente um exemplo de resiliência. Ele não desiste da sua vida, mesmo diante de uma circunstância terrível como aquela em que ele estava vivenciando. Além dos 3 anos como prisioneiro, agora ele tinha que se deparar com um luto, com um vazio na vida dele. Mas ele mais uma vez diz sim à vida, colocando em prática o que ele havia criado como teoria e busca esse sentido da vida dele a partir dali, como se fosse recomeçar, porque de fato foi. Ele tem uma obra que ele escreve logo após esse retorno dele a Viena, é lançado logo após o seu retorno, e ele teve muitas contribuições a esse universo da psicologia, a essa busca pelo sentido da vida, apesar das circunstâncias, e ele é um exemplo disso. Ele tem uma vida longa, ele vem a falecer aos 92 anos de idade, no ano de 1997, e continuou auxiliando pessoas, porque esse era o sentido da vida dele. Então ele conseguiu se reerguer e através disso que ele tinha como um sentido a contar a sua experiência durante o Holocausto, e ele não ficou preso àquela dor, ele não deu um fim à sua vida, ele continua, ele segue em frente, porque ele tinha esse sentido que move o ser humano. Então pense hoje você, qual é o sentido que você pode dar a essa sua existência aqui? Porque isso é subjetivo e cada um de nós temos que pensar qual é o sentido da nossa vida, da nossa existência. O que traz essa motivação de persistir, de continuar e com qualidade de vida, que foi o que ele fez. Ele continuou, ele seguiu em frente e auxiliando muitas pessoas com a sua experiência. Então ele é posto à prova sobre o que ele mesmo havia desenvolvido. Ele disse um sim à vida, apesar de ter vivido num ambiente hostil e desumano. Então ele se torna realmente um exemplo disso, de superação, principalmente de superação. Ele tem inúmeros relatos dessa época, desse período em que ele esteve como prisioneiro, e um dos relatos é sobre alguns homens que andavam pelo alojamento nos campos de concentração e ainda tentavam auxiliar aos demais, passando uma força, às vezes doando o seu último pedacinho de pão ao outro, tentando incentivar de alguma forma aquelas pessoas, confortando um ao outro. E aí Viktor Frankl fala sobre isso, que não importa a circunstância, a pessoa ainda tem a liberdade de escolher qual é a atitude que ela deseja ter
Qual é o comportamento que ela vai ter mesmo diante da maior adversidade que um ser humano possa passar? E que essa liberdade todos temos. E ele fala dessa liberdade mesmo que ele esteve como um prisioneiro, mas que ainda assim ele poderia escolher algumas das suas atitudes. Ele relata também que num determinado momento ele foi considerado a não estar mais apto a trabalhar, por isso ele não teria mais nenhuma serventia, então ele vai para uma fila, que era a fila da direita, onde ele iria para a câmara de gás para morrer. Mas ele, em um momento de descuido, ele volta para outra fila ao lado, a fila da esquerda, porque ele queria continuar vivo. Ele lutou tanto para continuar vivo que ele sempre dava um jeito de se escapar. Incrivelmente, ele dava um jeito de escapar, porque ele precisava cumprir com a promessa que ele havia feito a ele mesmo, que era o da sobrevivência. Então não importava o que estava acontecendo, ele tentava seguir em frente. E lá dentro ele também percebe que um dos sentidos de estar lá era essa solidariedade. Ele encontrava sentido nisso e via isso em algumas pessoas também. Então, em suas palavras, ele diz: encontrem sentido no amor, encontrem sentido no trabalho e encontrem sentido no sofrimento. Porque todo mundo passa por algum tipo de sofrimento na vida. Ele encontra sentido nesse sofrimento tão terrível que ele passou e sugere que mais pessoas também encontrem sentido nos seus sofrimentos, porque aí gera uma motivação para que as pessoas não desistam e sigam em frente. Então reflita sobre isso, sobre qual é o teu sentido de estar aqui. Mesmo se você estiver passando por algum desafio, pense no que você pode aprender com isso e como você pode seguir em frente. Sempre dizendo sim à vida, assim como Viktor Frankl nos ensinou. Se esse vídeo te ajudou em algum momento de autorreflexão, deixa seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e te aguardo no próximo vídeo.